Aí. Tô com a minha colinha aqui do lado dos pontos para eu não me perder. Tá Posso gravando já. já? Bom dia a todos. Bom, eu sou a Bianca Nani, sou nutricionista clínica há 23 anos. O meu foco é emagrecimento e doenças autoimunes. E vamos lá, vamos ao tema. Você, na verdade, eu queria perguntar se alguém já ouviu falar de nutrição com foco em doenças autoimunes. Ou se é um assunto muito diferente, muito leigo, para saber qual ponto que eu começo. Com esse Vocês já foco, eu ouviram ainda falar? não tinha ouvido, não. Nunca ouviu falar? Vocês sabem o que é doença autoimune? Assim, doença autoimune, eu sei Sabe mais mais ou ou menos. menos ali, mas nutrição Então vamos. específica para isso nunca tinha escutado, não. Eu Então, antes da também, gente eu ouvi sobre doença autoimune, mas nutrição específica também não. que é um ramo bem assim, já tem há muito tempo, tá? Que, por exemplo, eu fiz o curso já tem uns 7 anos de nutrição para doenças autoimunes, mas ainda as pessoas não ouviram falar. Doenças autoimunes são todas aquelas doenças onde o próprio corpo começa a atacar tanto as células ruins quanto as células boas. Então, aí vira-se uma doença autoimune. Alguns exemplos de doenças autoimunes: artrite reumatoide, diverticulite, espondilite ancolisante, que é a pior forma de artrite, onde tem até derrame articular. Diabetes é uma doença autoimune. Então, aí tem muitas doenças, vitiligo, nossa, são muitas doenças autoimunes. Doenças autoimunes, ela não tem cura, ela tem formas de remissão. Então, a gente consegue tratar a doença autoimune para deixar ela com sintomas silenciado, mas ela não tem cura. Então, a pessoa precisa aderir a um estilo de vida totalmente diferente para poder manter a doença sempre dormindo, sempre quietinha. E ela costuma ser uma doença progressiva. Então, se a pessoa não deixa a doença em remissão, silenciada, ela estando ativa, ela vai piorando, vai agravando. Então, por exemplo, no caso de uma artrite reumatoide, se a pessoa não faz um tratamento para deixar ela silenciada, a artrite vai piorando o desgaste, por exemplo, articular, que é no caso da artrite. Mas tem outras, como diverticulite, que é no intestino, intolerância a glúten, é uma doença autoimune. Como que eu resolvi fazer essa especialização? Porque eu comecei a ter problemas de saúde, fui no gastro, comecei um acompanhamento, fiz durante 5 anos e nada resolveu. Só tomando remédio, remédio, remédio e não resolvia. E aí eu estava naquela época eu já estava interessada em fazer o curso com o Luciano Bruno, que é um nutricionista top, referência, né, no Brasil. E aí, nesse curso que eu estava fazendo para minha especialização, eu encontrei que nesse curso era o que eu estava passando. O que estava acontecendo comigo era que eu estava estudando. E aí eu descobri que eu tinha intolerância a glúten por conta, porque o gasto, os médicos não me ajudaram. E aí, por conta, eu comecei a fazer o tratamento das coisas que eu estava aprendendo no curso. E em um mês eu tive uma melhora de 90%. E aí, então, assim, hoje eu trabalho especificamente com isso, não é só autoimune, então, por exemplo, como na época eu trabalhava com emagrecimento, o que que eu fiz? Eu juntei as técnicas que eu aprendi no curso de doenças autoimunes para aplicar para o paciente obeso, e deu super certo. Por quê? Porque geralmente, quando o paciente está acima do peso, ele está com muito sintoma, muito inflamado, porque o foco principal de doença autoimune é a inflamação. E aí o tratamento, é claro, a estratégia principal é diminuir a inflamação. Então deu super certo, começou a ter muitos resultados, e aí daí eu comecei o pessoal começou a se interessar para a doença. Então hoje eu tenho pacientes magros, né? Mas que tem doença autoimune. Então o foco não é só emagrecimento, é dor, né? Então a maioria hoje vem me procurar por causa de dor, porque tá com muita dor. Que mais? Qual o principal gatilho e causa que desencadeia uma doença autoimune? Não é só uma alimentação ruim, tá?
Então, quando a gente fala em nutrição integrativa, o que é uma nutrição integrativa? Quando a gente precisa olhar em todos os aspectos da vida da pessoa, não só o que ela come. Então, por exemplo, numa consulta, eu preciso saber quantas horas de sono que a pessoa dorme, se o sono dela é bom, se não é bom, a gente vai ter que resolver. Se ela não faz atividade física, ou se ela está passando por algum estresse ou ansiedade, ou se ela tem alguma depressão. Isso tudo influencia no tratamento e no gatilho da doença. Então, a gente acha assim, eu tô comendo tudo certinho e não tá melhorando. Porque alguma coisa tá errada. Não tá dormindo direito, tá passando por estresse e não tá tratando. Porque hoje em dia a maioria tá passando por estresse e não trata. Porque acha que é comum, é normal, né? Então, quando a gente fala de nutrição integrativa, seria isso. A gente tem que resolver todas essas causas, né? E, geralmente, a doença autoimune não aparece de repente. A pessoa acha que apareceu de repente, que nada estava diferente na vida dela e, de repente, ela desencadeou uma doença. Mas é algo que vem a longo prazo. A pessoa está ali fazendo muitos anos, comendo errado, muitos anos sem atividade física, muitos anos só workaholic, só trabalhando incessantemente, numa loucura, e a pessoa nem percebe que ela tem essa vida louca. E aí, de repente, com 30 anos, dá uma artrite reumatoide, que o pessoal acha que é uma doença de velho, né? E não é. E principalmente depois do Covid, muitos jovens começaram a desenvolver doença autoimune. Por causa da doença também, por causa do estresse geral, né? Então, eu atendo hoje pacientes com 20 e poucos anos que já têm artrite reumatoide com os dedos todo torto. E antigamente, como que era? Isso daí era doença de pessoas de 60, 70 anos, né? Hoje não é mais. Outro gatilho também, causa importantíssimo da doença autoimune, é o intestino. Então, o intestino, 70% do intestino é onde é feito as células de defesa do corpo. E como a doença autoimune, ela é justamente as células de defesa que atacam o próprio corpo, então, o intestino precisa da regulação do intestinal para tratar a doença autoimune. E hoje existe muitas, não é só alimentação, porque a gente fala assim, vai na nutricionista, não vai poder comer nada. Não é assim. Você vai começar a olhar o alimento de uma outra forma, né? Você vai conseguir ter outras opções, você vai comer melhor, na verdade, né? E não é só os alimentos, mas hoje tem os fitoterápicos, né? Então, são aqueles encapsulados, ou em goma, ou em barra de chocolate, enfim, você usa ativos, por exemplo, ervas ou fruta ou casca da fruta, ativos que estão nesses alimentos, e encapsula, concentra, né, o extrato seco, e aí você consegue fazer algumas estratégias anti-inflamatórias. Então, por exemplo, tem Boswellia serrata, que a gente pode usar como para silenciar as doenças autoimunes. Tem algumas que são específicas para certas doenças. Tá? Então, Boswellia serrata é uma que é bem versátil, dá para usar para vários tipos de doença autoimune. Que mais? Acho que na alimentação. O que a gente tem que fazer na alimentação? Principais gatilhos que desencadeiam doenças autoimunes. Glúten, para qualquer tipo, não é só para quem tem doença celíaca ou quem é intolerante a glúten, não. O glúten, ele é uma molécula que hoje foi modificado, né, por causa da colheita. A gente sabe que usam muito agrotóxico, muito fertilizante, então mudou a molécula do glúten, não é igual a 20 anos atrás. Então ela ficou mais resistente, o nosso corpo não tem as enzimas específicas para digerir totalmente o glúten. Então, ele acaba sendo muito intolerante mesmo para a pessoa que não tem intolerância. E o corpo, quando ele pega um alimento que é difícil de digerir, ele acaba tendo gases, a pessoa começa a ter muita flatulência, muita distensão abdominal, e isso faz com que o intestino tenha uma imunidade pior, e aí é o gatilho para a doença autoimune também. Então, o glúten é um dos principais alimentos que pioram doenças autoimunes e inflamação. Doces. Quem gosta de doce? Eu não sou muito fã de doce, mas a Marcela, por exemplo, é bem fã de doce. Doces, açúcares, é um dos maiores gatilhos inflamatórios que existe, tá? E alimentos industrializados, como, por exemplo, miojo, nuggets, linguiça, que tem lá os embutidos, né? Que tem muito sódio. Leite de caixinha é um alimento industrializado, que a gente acha assim, é tão normal leite de caixinha. Não, o leite de caixinha, ele é péssimo. Aquele de líquido, né? Leite líquido. Às vezes a pessoa acha que tem intolerância à lactose,
e troca o leite de caixinha líquido por um leite de caixinha líquido sem lactose e acha que está arrasando. Não, tá a mesma coisa. Porque o leite de caixinha líquido, para ele ficar 6 meses na prateleira, tem muita química ali conservando aquele leite. E essa química, ela é uma toxina que é um gatilho para doença autoimune e inflamação sistêmica. Então, assim, na verdade, quando a gente fala, vamos melhorar a alimentação, leite vegetal depende, se for de caixinha líquido, não é legal, e depende dos conservantes. Então, assim, hoje, na prática clínica, o que eu indico? Usar o leite em pó. Porque o leite em pó, ele passa por um processo, né, para poder armazenamento, que é ele estar no estado em pó já armazena, não precisa adicionar um monte de química. Então, o leite em pó hoje eu acho que é o mais facilitador aí para fazer essa troca inteligente, tá? Olha lá, a Joyce falando que passa mal com leite de caixinha. Eu não posso nem tomar um copo de leite de caixinha, que eu passo muito mal, porque eu tenho intolerância a glúten, né? Então, mas, que mais? Então, tem alguns alimentos também, aí depende das doenças autoimunes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma diverticulite, onde tem uma inflamação e pólipos no intestino, aí a gente vai afunilando a dieta do paciente, né? Não é só aqueles alimentos gerais, igual glúten, industrializados e açúcar, e aí tem que ir afunilando. Quando é um caso de um paciente que o problema dele principal é no intestino, aí a gente tem que ir tirando alguns alimentos que até teoricamente são saudáveis. Então, por exemplo, repolho. Repolho causa gases, feijão é saudável, mas causa muito gases. Então, esse paciente vai ter que tirar esses alimentos que causam mais desconforto abdominal, né? Quais são as doenças autoimunes mais comuns? As mais comuns são artrite e artrose, diabetes é a que ganha disparado, muita gente com diabetes, espondilite oncolizante, apesar de não ser algo que, o pessoal nunca ouviu falar, o que é espondilite? Mas espondilite oncolizante, ela é uma artrite reumatoide piorada, mais avançada, aonde começou com uma artrite, piorou para um quadro de espondilite, e até tem um derrame articular. Então, essas são as doenças, acho que mais, e diverticulite, são as doenças que eu mais atendo no consultório, de autoimunes, né? Acho que a artrite é a que mais ganha. Que mais? De estratégia. Deixa eu ver aqui minha colinha. Então, quem tem doença autoimune, no geral, a gente começa primeiro tirando os alimentos piores, né, de inflamação. Então, a gente faz algumas trocas inteligentes. Como a gente descobre que tem uma doença autoimune? Geralmente pelos sintomas, porque dificilmente o médico vai te pedir um exame específico para isso, porque hoje em dia a área da saúde está bem ruim nesse sentido de pedido de exame. Então, hoje, por exemplo, o paciente chega no consultório e fala, eu falo, você tem os exames? Eu tenho os exames. Você fez todos os exames? Fiz todos os exames. Aí ele chega no consultório, quando eu vejo, está faltando metade do que eu preciso. Então, na cabeça do paciente, ele acha que ele está arrasando, fez todos os exames, porque é aqueles mesmos de sempre que os médicos costumam pedir. Mas ficam faltando muitos, por exemplo, o PCR é um que eu peço para saber se a pessoa está com o corpo inflamado, que é a proteína C reativa. E aí, eu peço alguns outros que são para entender melhor como que está o corpo da pessoa. Então, vitamina D, vitamina B12, cobre, zinco, selênio. Deixa eu abrir aqui as perguntas. Quem que perguntou agora? Cadê as perguntas que eu não estou vendo? Foi a Jaque. As alergias como rinite também são consideradas autoimune? Rinite? Sim, todas as ites, todas, que você imaginar. E dá para melhorar isso? Rinite, bursite, tendinite, tudo it. Todas as ites são doenças autoimunes. Dá para melhorar. Uma das coisas que, quando eu fiz o tratamento, foi muito engraçado, porque eu tirei por conta, na época eu estava com refluxo, gastrite e pangastrite. E aí eu falei assim, bom, por conta eu vou fazer as minhas estratégias que eu tô aprendendo.
E uma das estratégias era, em jejum de manhã, tomar as cápsulas de fitoterápicos para desinflamar o corpo e tomar limão espremido, puro. E eu estava justamente com o quê? Refluxo e pangastrite. E na minha formação, nunca pôde usar alimentos ácidos para quem tem gastrite e refluxo. Quando eu me formei lá em 2003. E eu falei, nossa, e agora? Eu vou ficar super mal, né? Mas eu tenho que tentar. Eu já estava com tanta dor, eu ia no hospital toda semana com dor de barriga. Só que eu não tinha nada, não ia no banheiro, nada. Eu ficava com aquela dor e não passava, não passava. Aí eu falei, vou pôr a minha conta em risco aqui. E aí eu fiquei 3 dias fazendo isso e 3 dias com aquele negócio esquisito. Mas assim, não estava pior do que antes, porque eu já estava assim. Então, não tinha mudado muita coisa. E aí eu fui insistindo. No 4º dia, melhorou bastante. No 5º dia, eu já não sentia mais nada de refluxo. E aí foi. Quando deu 30 dias, e eu fui tirando por conta os remédios, porque eu estava na época usando domperidona, Milanta Plus, Buscopan, porque eu tinha muita dor, Lufital e Pantoprazol em jejum. Eu estava tomando 5 remédios, tudo com acompanhamento com gastro. E nada se resolvendo, tá? Só ele me dando mais remédio, mais remédio. E aí eu tirei por conta, fui tirando por conta quase todos. Depois de 1 mês, eu tirei todos os remédios, eu tava 90% melhor, não tinha dor mais. Meu abdômen diminuiu 5 centímetros. Eu nem tava fazendo isso para emagrecer, mas minha barriga tava com muitos gases, muita inflamação, com muita... que o pessoal fala, o que é desbiose? Desbiose é isso, quando você come um negócio, qualquer coisa, e você percebe que não tá legal, não tá digerindo legal. Então, eu falei assim, bom, é esse o caminho, tem que ter paciência. Então, hoje é isso que eu falo para os meus pacientes, eu falo com toda certeza, eu falo, pode fazer isso aqui, que vai dar certo, porque deu certo para mim. E os estudos, né, que a gente tem, vários estudos científicos atuais, que comprovam que essas técnicas que a gente usa, de estratégias anti-inflamatórias, melhoram muito. Quanto de limão puro? 1 limão. Gastrite e esofagite também são autoimunes? Não, gastrite e esofagite não são doenças autoimunes, mas o que aconteceu? Elas foram umas doenças secundárias. Elas apareceram porque eu estava com uma inflamação sistêmica por comer glúten, mas eu não comia, por exemplo, eu comia pão integral de forma. Só que pão integral de forma é feito com farinha de trigo. Eu comia tudo light, tudo saudável, super, tava achando que eu tava arrasando, entendeu? Porque foi tudo que eu aprendi na faculdade. Tava ali, meu controle calórico, ok, beleza. Mas tinha glúten. Eu nunca fui de comer doce, nem industrializado, então não foi esse problema. Meu problema foi maior o glúten. Só que o corpo, conforme você vai acumulando um alimento que é inflamatório, às vezes com 20 anos você não sente, com 25 anos você não sente. Mas aí começa a rotina louca de trabalho, o sono que não é legal, aí às vezes a atividade física que tá ali capengando, aí mais alimentação e você vai somando, e aí uma vida inteira, 30 anos, 40 anos, de uma vida que vai somando vários fatores, tem uma hora que a doença aparece, porque nós carregamos, na nossa genética, nós carregamos vários tipos de patologias hereditárias, né, porque herdadas do pai, da mãe, da avó, do avô, e tá lá, tá no nosso DNA, a gente sabe disso. Mas isso não significa, necessariamente, que a gente vai ter aquelas doenças. Quando que a gente sabe que vai ter? Dependendo do nosso ambiente, de onde a gente vive. Então, como que é a sua vida? Como que é o seu sono? Como que é o seu estresse? Como é o seu controle de ansiedade? Então, tudo isso vai influenciar qual é a sua alimentação. Tudo isso vai desencadear a doença precocemente ou não, ou nunca vai aparecer a doença. Tem gente que tem... É o estilo de vida, né? É o estilo de vida. Então, não é só comida. Não é só o que você come. E, às vezes, a pessoa acha que tá comendo e tá arrasando, igual eu lá atrás, há 8 anos atrás. E não. Então, assim, tem alguns alimentos hoje... E hoje tá pior ainda, porque hoje a indústria e a rotina louca das pessoas exigem que tenha alimentos fáceis, práticos. Então, a gente não prepara pouco o alimento. A gente pega tudo já embalado, tudo já meio pronto. E esses alimentos prontos têm o quê? Conservante. E esse conservante é uma química. No geral, é uma química. Agora, tem aqueles produtos, por exemplo, que está escrito na embalagem, Clean Label. Anotem esse nome, Clean Label. Clean Label é uma expressão que a gente usa para falar, esses alimentos são alimentos que têm corante e conservantes naturais.
E aí, ok. Você pode usar. Porque hoje a gente fala assim, eu uso adoçante. Tá, mas tem muitos adoçantes. Clean label, isso aí. Então, por exemplo, eu vou pegar uma barrinha de proteína. Vou comprar uma barrinha de proteína. Gente, tem muitas marcas, tem muitos tipos. É uma variedade imensa. Qual que você vai pegar? Pega uma que está escrito Clean Label. Ou, se você não achou nenhuma Clean Label, vai lá na composição e vê o que tiver menos química possível, né? Porque é a embalagem, ele tá ali pronto, então ele tem conservante. Adoçante. Tem adoçante que é químico, então, de preferencialmente, a gente pede para trocar por adoçantes naturais. Quais são os mais comuns e os mais fáceis da gente encontrar? O stevia, que o custo-benefício dele é super bom. Eritritol, que eu gosto bastante. E aí tem a talmatina, que não é tão fácil de encontrar. Xilitol a gente encontra bastante, mas o xilitol especificamente, apesar dele ter um custo acessível, ele é à base de polióis. E por ter a base polióis, se você usa o xilitol em excesso, ele vai te causar gases. Então, para quem, assim, por exemplo, paciente com diverticulite, eu já não indico, porque é justo no intestino que vai atacar. Então, é natural, xilitol, mas ele tem essa parte do polióis que causa gases, então eu prefiro não usar. Então, os mais comuns é o stevia e o eritritol. O que eu gosto particularmente é o eritritol, porque eu acho que ele é palatável, não fica gosto residual, e ele dura bastante. Mas o stevia, ele é o mais comum, né, que o pessoal acha, encontra, mas eu particularmente, eu acho que o stevia, ele tem um gosto residual no final. Então, quando você vai pegar uma barrinha, por exemplo, se ele tiver escrito sucralose, não é clean label, porque sucralose não é 100% natural, é uma química. Então, aí você pode pegar uma barrinha e falar assim, essa daqui é de stevia, ou tá escrito steviol, a base steviol, é stevia. Aí, ok. Então, assim, hoje, infelizmente, a gente tem que aprender a ler rótulo, porque tem coisa que a gente vai... falaram do leite vegetal, né? O leite vegetal, tem alguns leites líquidos vegetal, por exemplo, de aveia, que ele não tem conservante químico, e ele é líquido, mas ele tem uma validade, não é extensa. Então, tem que ficar de olho na validade também. E mais de perguntas? Eu acho que de doenças autoimunes, eu falei bastante coisa, hein? Melhor é que falando. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na minha cola de a gente falar. Oi, Bianca. Oi, Sérgio. Aqui. Bianca, é para procurar produtos, né, na embalagem que tem escrito Clean Label, né? Que é um rótulo limpo, né? Sem Isso, aditivos, é isso, né? é Tá, isso, quer dizer que é limpo, de conservante, de corante artificial, né? legal. Bianca, eu na adolescência, né, eu tive muito problema com gastrite. Fiz muita endoscopia, né? Aí falaram que tinha aquela H. pylori, coisa e tal, né? E nunca tive solução disso. Até que eu decidi, há alguns anos, eliminar o refrigerante, doces, e há 2 anos também eliminei o leite de caixinha. Não tomo leite de caixinha. E o café Melhorou. também sem açúcar, tô super melhor. Então, porque Não, essas químicas atacam mesmo, não tem como. exato. Aí hoje você falando, tive mais clareza, né? Porque eu fiz assim, fui tirando, fui eliminando essas coisas, né? E hoje você me deu uma clareza aqui que realmente o leite de caixinha me fez estar fazendo muito mal, né? É a química. É porque pensa, um produto químico, você toma um refrigerante, pode ser zero, pode ser normal, não importa. Ele tá lá cheio de química, de corante artificial, o sabor é artificial, tudo é artificial, tem o gás ainda. Aí o organismo, ele entende que é um patógeno. Para ele, a química é um patógeno, é um agressor para o corpo. O que ele vai fazer? Qual é a defesa do corpo? Vou produzir ácido clorídrico para poder corroer e digerir o mais rápido possível essa química, para poder eliminar. Então, você acaba aumentando muito a acidez do estômago. E aí, nesse esquema de aumentar o ácido clorídrico, você começa a ter o refluxo, porque o corpo não aguenta. Você tomando todo dia, fica muito forte. Então, na verdade,
o refluxo, a gastrite, pangastrite não é uma doença autoimune, mas ela vem geralmente secundária ao estilo de vida ou até mesmo alguma doença que a pessoa já tem ali e que piora essa digestão. Geralmente é a alimentação, com Sim. alimentos que são de difícil digestão. Isso eu ia perguntar, não é que eu tenha alguma doença autoimune, né? Não. Mas o fato de eliminar esses alimentos, a alimentação. Aí você já descartou essa possibilidade. E a bactéria H. pylori, ela é uma bactéria que você pode contrair comendo qualquer tipo de alimento cru, ou contaminado, ou mal cozido, ou mal lavado. E aí a gente tem corre esse risco. Isso. É uma incógnita. Você pode pegar essa bactéria, tanto comendo fora, é mais fácil a gente pegar essa bactéria comendo na rua, porque lá a gente não sabe a procedência, como em casa também. E aí tem que tratar com antibiótico, não tem jeito. Comendo na rua tem muita vitamina P e S. O que é? Conhece? Não. Poeira e sujeira. Aí você já prepara o corpo para ficar, ó. Alguém perguntou. Aquele churrasquinho de rua. Gente, eu adoro aquele churrasquinho, mas assim, não dá, né? Agora, Bianca, você falou que no começo aqui, né, que a doença autoimune, ela elimina as células boas e ruins, é isso? Ela ataca. Ataca. O corpo, as células de defesa, quando a pessoa tem uma doença autoimune, ela acaba, como a pessoa está muitos anos inflamada, quando o corpo está inflamado, o que o corpo faz? Tem que produzir células de defesa para poder tirar essa inflamação, tá com muita inflamação sistêmica. E aí produz muita célula. Tem uma hora que buga, o sistema fica bugado. Ele começa a atacar não só a inflamação, mas as células boas também. E é aí quando a pessoa começa a sentir piora da dor. Então, Isso. começa a atacar no pâncreas, começa a atacar, que alguém falou aqui da tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto, ela também é uma doença autoimune, onde o corpo começa a querer se automutilar. Então, ela começa tomando uma dose de Purã, que é aquele hormônio para tratar a tireoide, e aí, com o tempo, só ela achando que tomando aquele hormônio tá tudo ok, tá tudo bem, porque ela faz o exame, tá tudo bem. E não muda mais nada na vida. Mais nada. Fibromialgia também é uma doença autoimune. E aí o corpo começa a ficar piorado, por quê? Começa a atacar a glândula da tireoide. Então, aquela glândula que produzia 90% do hormônio, depois de 2, 3 anos, já não tá mais produzindo 90%. Está produzindo 50%. E aí a doença vai ficando cada vez mais agravada. Por quê? Porque doença autoimune é uma doença progressiva. Ela vai atacando o corpo, e aí depende da doença. Então, se for diverticulite, vai atacar o intestino. Se for artrite, vai atacar a articulação. E aí cada um vai no vitiligo, a pele, enfim. Tireoide, a tireoidite, ou tireoidite Hashimoto. A Natane está perguntando aqui, ó. Você poderia, por gentileza, comentar alguma dica para quem está com HIV? No meu caso, agora estou com o fígado inflamado, possivelmente por medicação. É possível? Pode ser medicamentoso. Se for medicamentoso, a dieta tem que ser o mais limpa possível. Que é o que o Stefan estava falando. Só um minutinho. Ô, Marcela, a Cláudia disse que está tentando entrar e não está liberando. Desculpa. Já estou aqui já. Já entrou, a Cláudia. Não tá aparecendo aqui para mim. Agora, ela já entrou, né? Entrou. Entrou. Então, o que a gente estava falando? Sobre a pergunta da Natane. O fígado inflamado, o que fazer? Então, olha, eu vou falar, o fígado inflamado é uma das piores coisas que pode ter, porque pensa comigo aqui, ó, vocês. Se a gente está com um paciente que está com diabetes, ele tem a opção de tomar um remédio para diabetes ou até mesmo insulina. Se ele está com um problema renal, ele pode fazer um tratamento e pode até fazer hemodiálise, tem um recurso para poder reverter. Agora, o paciente que está com problema no fígado, não tem tratamento de medicamento, é só transplante. Se aquele fígado não melhorar, é transplante, e aí você fica na fila do transplante. Então, assim, na alimentação, o que pode ser feito para você limpar o teu fígado? Tem que tirar todos os tipos de alimentos artificiais, químicas, embutidos, tudo que a gente estava falando assim, tem que ser tudo limpo.
tem que ser tudo natural, comida de verdade, não dá para ser nuggets, não dá para, sabe, não tem como cortar caminho, tem que fazer comida mesmo. Então, é evitar, claro, os alimentos inflamatórios, porque se os alimentos inflamatórios e o paciente está com o fígado gorduroso ou inflamado, vai inflamar mais ainda. Então, primeiro tem que começar com uma dieta anti-inflamatória, tirando esses alimentos que eu falei: glúten, açúcar, industrializado, refrigerante, e aí depois vai afunilando e sempre fazendo o controle. Agora, também é importante rever os medicamentos, porque hoje a gente sabe que a indústria farmacêutica e essa área da saúde estão ali interligadas. A ideia não é a cura. Para o sistema hoje, né, do governo, não é interessante a cura do paciente, porque se tiver cura, não tem como vender remédio. Então, se não tem como vender remédio, como fica a indústria farmacêutica? E nesse bololô todo, a indústria alimentícia entrou também nesse rolo. Então, a gente não tem só a questão dos médicos, né, do centro de saúde com os laboratórios farmacêuticos, a gente tem ainda a alimentação. Porque se a gente dá um alimento ruim, a pessoa vai ficar doente e aí ela vai precisar do remédio. E aí, esse remédio não vai curar a doença, porque ela precisa mudar os alimentos. Então, eu tenho artrite. Vamos supor, tenho artrite. Vou tomar um remédio para melhorar a dor. E aí eu não tenho dor. O que a pessoa vai fazer? 20 anos tomando aquele remédio. Ou 10 anos tomando aquele... Só que vai ter um momento que aquele remédio não vai mais fazer efeito. Aí o médico, o que ele vai ter que fazer? Te dar outro remédio. Só que nunca é só o outro remédio, porque, esse remédio ataca o teu estômago. Aí você vai ter que tomar o remédio do artrite mais do estômago. Aí depois de um tempo, você vai ver se está tomando 5, 10, que foi o que aconteceu comigo. Em 5 meses eu estava tomando 5 remédios. Eles não dão alternativas de cura, nem a possibilidade de cura. Eles só dão mais remédio para aliviar seu sintoma. Mas aliviar sintoma não é tratar a causa. E aí é o próprio paciente, indivíduo, que tem que cair em si e falar: eu vou procurar me alimentar melhor, mudar meu estilo de vida. O Paulo está perguntando: o boldo e verduras escuras podem ajudar? Pode ajudar. Mas tem alguns casos que o boldo pode tirar o efeito do remédio que ela está tomando, no caso de uma doença existente, a pessoa está tomando um monte de medicamento, tá? Então, HIV, está tomando um monte de remédio. Não são todas as ervas que a gente pode prescrever, porque essas ervas podem interagir com o medicamento e inativar a ação do remédio. Então, a gente acha, vamos fazer suco de couve. Suco de couve, para quem tem coagulação ou toma anticoagulante, não pode, porque ele é rico em vitamina K, que vai mexer com a coagulação. Então, não é assim, vamos tomar chá que vai ajudar. Aliás, tem muitos chás que ajudam no processo de doenças autoimunes para baixar o processo inflamatório. Mas, por exemplo, câncer, HIV, algumas doenças a gente tem que tomar cuidado, né? Ou doenças de coagulação, que a pessoa toma anticoagulante, tem um problema cardíaco. Depende do que a pessoa está tomando. Então, quando vai numa consulta, a gente precisa saber exatamente os remédios que a pessoa está tomando, para não acontecer da gente fazer interação medicamentosa com os alimentos. Os alimentos têm um poder, ele é menos concentrado, mas ele tem uma ação no corpo ali, né? Isso também para remédios para porque, também. Alguns remédios são feitos com produtos, né? Naturais. Alguns são derivados de algumas ervas, e casca de fruta, ou a polpa da fruta. Perguntou se o boldo especificamente atinge para remédio bipolar, né? O boldo eu não tenho certeza, mas tem algumas ervas que não podem com paciente que faz uso de medicamento para esquizofrenia, bipolaridade, depressão, porque atua no sistema nervoso, né? Então, quando atua no sistema nervoso, o medicamento, aí tem algumas ervas que pioram. Então, por exemplo, a ashwagandha. A ashwagandha é uma medicação que melhora bastante para quem tem ansiedade. Mas vamos supor que a pessoa já toma uma sertralina, que é para controle da ansiedade e sistema nervoso. Se eu der uma ashwagandha para ela vai ter uma depressão muito grande. Ela vai deprimir o sistema nervoso dela e vai piorar. Então, ela não vai ficar agitada, mas ela vai ficar muito, não quero fazer nada,
Aí, em vez de estar ansiosa, ela vai ficar deprimida, depressiva, desanimada, né? Então, tem algumas ervas que não são legais. Agora, também tem muitas ervas que são muito maravilhosas, que tratam depressão, por exemplo. Mulungu. Mulungu é uma erva maravilhosa. Eu já tive depressão lá atrás, e eu não quis tomar medicamento, fluoxetina, fui no psiquiatra, me passaram remédio, eu não quis por conta, não é porque eu tenho preconceito, porque, ok, se tiver que tomar, mas eu preferi seguir a linha primeiro do natural, se o natural não fizesse efeito, aí eu ia partir para uma segunda opção. Então, eu tratei com mulungu, e tirei fiz terapia, claro, e tratei depressão. Hoje eu tô super bem. É que depressão também tem aquela questão, não tem cura, tem o controle, então a gente tem que sempre analisar o quê? Todo o ambiente que a gente vive, todo o nosso estilo de vida, para mudar o que tá ruim, o que não tá, o que tá em desacordo aqui do que eu tô vivendo. Então é isso que eu tenho que ajustar, e tem que ajustar, não tem jeito. Bia, a Wanda levantou a mão aqui, depois a Natane também queria fazer a pergunta. Será que a Wanda está por aí? Tá só um foco da luz? Cadê aqui? Fala você aí, Natane. Isso, vai na Natane e depois volta na Wanda. Depois a gente volta na Wanda. Doutora, obrigada pela resposta. Eu queria só perguntar mais alguma coisa, né, referente a isso. Porque como eu moro no Japão, eu já como muito bem, né, eu não como industrializados, né, e eu já não tomo refrigerante há mais de 10 anos, então eu cuido da minha saúde há muitos anos, né, e eu percebi que eu tô assim com o corpo inflamado agora que eu cheguei no Brasil, né, eu cheguei faz uma semana. Pode ter a ver a isso, porque o medicamento no Japão é diferente do Brasil. No Brasil são vários medicamentos um pouco mais fortes, e no Japão, como é o medicamento dos Estados Unidos, são medicamentos diferentes do Brasil, né, porque aqui no Brasil é gratuito e lá não é pago, então existe um medicamento exatamente para não atacar o estômago e tudo mais. Só que eu senti que mesmo assim, eu tomando remédio do Japão, que eu trouxe do Japão para ficar nesse período, né, Melhor. mesmo assim eu tô com o corpo inflamado, sabe, inchado. Poderia me dar para desintoxicar, talvez seja comida, alguma coisa assim? Pode ser. Qual que é mas assim, você tem, o que que você toma? Para que é? Eu tomo Medicamento. eu só tomo do HIV, eu só tomo do HIV. Pode ser, então, da alimentação. Porque, por exemplo, vou falar um outro universo, tá, gente? Porque aí a gente vai afunilando conforme eu vejo que vocês estão entendendo. Existe um tipo de alimentação que não é só anti-inflamatória, que é tirar esses alimentos que eu tô falando, não é só isso. Tem algumas estratégias que a gente usa, não por muito tempo, para não ter deficiência nutricional, mas, por exemplo, a dieta que a gente tira alguns alimentos que são flatulentos, que a gente chama de dieta low food map. O que é dieta low food map? É uma dieta específica que a gente tira alguns alimentos que causam muitos gases, e esses gases, por estarem presentes no nosso estômago, no nosso corpo, vai enganar o nosso sistema imunológico, e o corpo vai achar que está inflamado e vai atacar o próprio corpo. Então, assim, nossa, um alimento que eu comi que causa gases vai fazer com que uma doença autoimune e uma inflamação fique alojada no meu corpo? Sim, sim. Então, é onde a gente vai ter que ir tirando alguns alimentos. Por exemplo, alho e cebola. Alho e cebola é um alimento que a gente tem que tirar numa dieta low food map. E a gente fala assim, nossa, mas alho e cebola, super saudável? Super saudável, mas tem pacientes que têm muita sensibilidade quando você come. O arroz que é feito com alho e cebola vai causar gases, esses gases vai ficar o seu intestino inflamado, essa inflamação vai criar uma inflamação sistêmica. Porque 70% da nossa célula de defesa está no intestino. Se você tem uma desbiose intestinal, você vai ficar inflamado. Então, o foco principal de uma dieta anti-inflamatória é tratar principalmente o intestino, que é onde a gente menos dá importância. Tem gente que fica 4 dias sem ir no banheiro e acha normal. Então... Obrigada, doutora. Eu acho que faz todo sentido, porque lá no Japão, quando eu cozinho com pouco alho e cebola. E aqui no Brasil, eu já percebi minha mãe, no lugar que eu tô indo, todo mundo taca muito alho e cebola. Não é só no arroz e feijão, né? No arroz e feijão, na mistura, nos legumes, tudo tem gosto de alho e cebola, né? E é gostoso, eu não acho ruim, não. Mas eu não posso ficar comendo, por exemplo. Aqui em casa, uma das coisas que reclamaram para mim foi, seu arroz não tem gosto.
Não dá para ficar usando alho e cebola. O que dá para fazer, às vezes, um paciente ontem me perguntou, mas como que eu vou fazer tudo? Eu ponho alho e cebola. Faz o refogadinho, aí depois que refogou um pouquinho daquele óleo ali, você tira o alho e cebola, deixa só aquele caldinho da manteiga, né, ou do azeite, e aí você joga ali o arroz para refogar naquele caldinho, para lembrar um pouco o tempero. Mas você pode substituir, por exemplo, o alho e cebola por páprica defumada, páprica doce, pimenta do reino, cebolinha, que é aquela cebolinha que a gente corta. Eu tenho a tesourinha que eu deixo na tesourinha da minha cozinha, que essa tesourinha eu uso só para as coisas da cozinha. Pego a cebolinha e corto ali em cima da comida, já tempera na hora. Coentro, salsinha, para quem não gosta de coentro, vai na salsinha. Então, assim, tem que ir nesses temperos. Ok, obrigada. Wanda, a Wanda tá por aí ainda ou tá só? Oi, Wanda, você quer perguntar? A Wanda tá aí, ó. Wanda de Fátima. Ela desligou aí, Ela foi apertar o microfone e apertou a câmera. a câmera. Abre o microfone, não dá para ouvir. Ela abriu, mas não tá funcionando. Não tá saindo o áudio, Wanda. Tenta sair sai da aula e entra de novo. Às vezes Nossa, ontem meu celular tava assim. Isso, sai e volta. Eu tava fazendo uma ao vivo assim também, e aí o meu celular não saía som. Aí eu tive que desligar meu celular e ligar de novo. Dá umas bugadas, E né? aí, Vivi, você pergunta enquanto a Wanda resolve aí? A minha questão, né? Eu faço tratamento para transtorno bipolar. Eu uso valproato de sódio e uso Latuda. E isso ataca muito meu fígado. Então, consequentemente, eu sinto muito esse amargo na boca, né? E eu comecei a usar o aloe vera da Forever. É legal, hein? É bom. Ele ajuda bastante a limpar o corpo, a desinflamar. Ele me ajudou, mas assim, tipo, enquanto Ainda tá tomando, funciona. Se parar de tomar, aí fica ruim. né? Porque você usa um medicamento de uso praticamente contínuo, então é complicado. O que dá para fazer? Seu intestino é ok, é bonitinho, certinho. Você Sim. não tem gases, essas coisas. A não ser quando eu tomo leite, né? Porque eu percebi que o leite ele faz muito mal para mim. Então, assim, não vou falar que eu não tomo, mas é raro. Porque se eu tomar leite ou coisas à base de leite, me dá diarreia mesmo, é muito rápido. Comer coisas com catupiry, é como, tipo assim, parece que você come já rapidinho. Já vai no banheiro. É dor de fígado. barriga mesmo que dá. No fígado, o fígado ele vai excretar as enzimas digestivas. Se o seu fígado não tá legal, ele não vai excretar, ele não vai liberar as enzimas que você precisa para determinados alimentos. Então, por exemplo, coisas gordurosas precisam de mais enzima. Isso aí o fígado não está funcionando direito, então vai faltar essas enzimas para digerir. Sem digestão, o alimento não entra. Então, do jeito que não absorve, do jeito que entra, sai. Então, por isso você tem a dor de barriga. Então, o ideal mesmo é... E o que eu percebo com relação a isso, que é uma questão familiar, porque eu e os meus irmãos, todo mundo tem, e o meu pai também. Então, a gente percebe assim, a gente até brinca, né, que, tipo, comeu, já vai, né? Então, a gente Mas a fala, questão da digestão. É a digestão que não tá legal. Uma das estratégias que você pode fazer também é usar o limão de manhã em jejum. Agora, avalia se você se você vai se sentir bem, tá? Porque cada indivíduo é único. Então, às vezes a regra nunca é geral. A gente vai fazendo e vai adaptando, afunilando para aquela pessoa especificamente. Se no limão Tahiti que é aquele verdinho fica muito forte, tenta com o limão cravo. Então, você vai fazendo assim também. eu fico, na verdade, insegura, porque igual mesmo você falou, né, por conta da gastrite, né, também. Então, mas aí vai melhorar, não vai piorar. Igual comigo, eu zerei a gastrite, eu zerei. Porque o corpo precisa... O limão, ele não é só para estimular as enzimas digestivas do fígado, quando a gente usa ele como estratégia, é também para melhorar o pH sanguíneo.
E você melhorando o pH sanguíneo, você melhora toda a rede sistêmica do teu corpo, de imunidade também. Então, não é só, não é moda, não é modinha. Ela tem todo um negócio por trás. Entendi. E com relação à fibromialgia? Então, fibromialgia, aí eu vou ter que entrar num outro assunto de saúde, que seria a nutrição holística. Na nutrição holística, é diferente da nutrição integrativa. A nutrição holística, ela vai abranger outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, cada órgão, na nutrição holística, cada órgão está relacionado com um sentimento que a gente tem. Então, por exemplo, você falou do fígado, já é de família, não sei o quê, não é que é hereditário, em relação a você carregar essa patologia no seu DNA, não, mas pode ser de ambiência. O fígado está relacionado com raiva. E aí você fala assim, nossa, mas eu sou uma pessoa super tranquila, mas pode ser que você passe a raiva e guarda. Sempre quando a pessoa tem problema com raiva, na nutrição holística, está relacionado, vai atacar onde? O fígado. A gente não sabe, comprovado cientificamente, de que as emoções interferem no aparecimento, por exemplo, do câncer. A gente sabe que está relacionado. Então, você vê, a gente foge um pouquinho do alimento, da genética, porque antes a gente colocava a culpa na genética. E hoje a gente já sabe que não é bem assim. Então, como que tá as suas emoções? Aí, por exemplo, também tem, vou dar um outro exemplo da nutrição holística relacionada à emoção. Quem tem muito medo, o medo ele vai atacar especificamente o rim e a bexiga. Então, o que te paralisa? O que te dá medo? Infecção de urina? Medo. O fundo emocional é medo. Pode estar até no inconsciente da pessoa, alguma coisa que a pessoa passou na infância. Por isso que a terapia, ela é muito importante. Ela é muito importante. Não dá para ficar, por exemplo, você está tomando remédio para bipolaridade. Até quando você vai tomar um remédio para bipolaridade e vai resolver seu problema? Porque, assim, eu tenho uma dor de barriga. Vou tomar um remédio, dipirona. O que a dipirona vai fazer? Ela vai tratar a minha causa da minha dor? Não, ela vai deixar eu fazer a live hoje aqui, ó. Aí eu não fico morrendo. Mas se eu ficar 1 ano tomando dipirona, o que vai acontecer com a causa da minha dor? Vai piorar, porque eu não estou tratando a causa, eu estou só camuflando. O seu remédio de bipolaridade está só camuflando. Quando que você vai encarar o teu problema de frente? Na terapia. É na terapia, porque às vezes é algum problema que você nem sabe que existe. Você nem sabe, você não tem acesso, porque se está no inconsciente, você tem que fazer na terapia para tratar isso. Às vezes alguma coisa que está lá e você nem sabe. Espera que eu vou pôr o carregador aqui. Então, assim, aí já é outro universo, tá? Outro universo. Eu só tô jogando a bomba aí na sua mente para criar um triplex na sua mente. Se você puder vir um dia falar mais sobre a terapia, sobre Holística. a nutrição holística, seria interessante. Sim, podemos falar sobre isso. Tô aprendendo aqui também, viu, Vivi? Que eu não sabia, não. Essas coisas eu acabo não divulgando tanto, por exemplo, eu tenho um Instagram, mas eu não entro muito nessa área, por quê? Porque às vezes entra um pouco, as pessoas têm muitas crenças limitantes, e aí não dá para ficar falando isso no Instagram, porque podem me derrubar. Confunde, né? Eles derrubam ou confundem espiritualidade com isso, e não tem nada a ver com espiritualidade, é ciência, né? Mas é um assunto bem legal, é bem extenso também. É um assunto muito importante, né? Eu já estudo bastante sobre isso, e a importância, né, de você entender as emoções e o tanto que as emoções somatizam no corpo em forma de doença. Então, assim, é um assunto falado por você que entende dessa parte de alimentação, é muito... Então, às vezes, esse assunto de nutrição holística, ou, na verdade, terapia holística, eu acho bem interessante, vou até depois sugerir para a Marcela, convidar uma amiga minha, ela é a minha melhor amiga, ela mora lá em Blumenau, e ela é especialista em terapia holística, e neurobiológica também. Então, ela cruza os exames, e ela cruza as emoções, mas ela faz terapia, e ela só atende online. E eu conheci esse universo holístico por causa dela. Eu comecei a estudar, e eu fiz tratamento com ela por um tempo,
E quando eu estava com problema de depressão, e me ajudou demais, demais. É outro olhar, é muito bom, muito legal. É libertador. na verdade. Voltou a câmera, Wanda, voltou o áudio aí? Vamos ver? Já terminou, Vivi, de perguntar? Voltou aí, Wanda? Ela vai fazer um teste. Vamos Bom fazer o dia. teste. Bom dia. dia! Já foi, bom dia. Muito bom. Então, Bianca, a minha família já é questão da DRMI, né? Eu tenho tia que morreu cega, tem uma outra que está desenvolvendo a doença, já está enxergando um pouquinho. Eu também sou automíope, já foi constatado isso, mas eu não aceito, eu sempre repreendo. Falo, o Senhor tem poder para me curar, usa fé, né? A mãe do meu pai usava óculos de fundo de garrafa. Então, assim, a gente sabe que a alimentação ajuda em tudo, mas a gente também tem uma outra situação desafiadora, né? Igual ler os rótulos, igual você disse, né? Para enxergar lá o clean label. Então, eu queria que você me desse duas orientações em relação à alimentação, o que eu posso usar, né? Que me ajudaria bastante, ou deixar de usar. E a questão também de repente, você me dizer algumas marcas, sei lá, alguns produtos que teriam esse clean label, que seria mais fácil de eu procurar aqui na minha cidade, entendeu? Não ter que ficar usando a lupa para ler. Olha, as marcas que eu gosto bastante de usar, porque que são marcas limpas de corantes e sabor artificial, a Nutrify é uma marca muito boa, ela tem toda uma linha Clean Label, a Equalive e a Dux. Essas são as três que eu gosto bastante para essa parte de Clean Label, porque a maioria dos produtos deles são Clean Label, além de ser sem lactose, sem glúten, né? Então a Nutrify, a Equalive e a Dux são as que ganham disparado, assim. Que aí você pode comprar tranquila, que não tem problema. Eu prefiro a Nutrify e a Equalive. Como é que escreve Dux? Não sei não. DUX. E na questão da alimentação, o que você acha que me ajudaria? O que seria bom tirar? Que assim, a gente já não está muito novinha, então a tendência já é mesmo as coisas, né, não ficarem tão bem. E ainda tem a questão, né, da visão míope, o que você me indica? Mas você está perguntando da alimentação para qual patologia? Para qual doença? A minha família é autoimune, né, a DRMI. E a DRMI, ela causa cegueira. Eu tive uma tia que morreu cega. Então, tem que ser uma alimentação anti-inflamatória, como eu falei. E tratar o intestino. Então, tira glúten, tudo que tem trigo. Tudo que tem farinha de trigo, tem glúten. Então, primeira coisa, e acho que a parte mais chata é tirar o glúten, porque o glúten está em tudo. Vai comer uma torrada integral, tem glúten, é farinha de trigo. Então, assim, é migrar toda a farinha. Quais farinhas que você vai trocar? Vai trocar pela farinha de aveia, farinha de amêndoa, farinha de coco, farinha de grão de bico, tá? Aí você vai fazer a troca. Pode usar tapioca, pode usar flocão de milho. Milho não tem glúten. Então, assim, vai ter que migrar para essas outras farinhas. Esse é o primeiro ponto. Vai comer um macarrão. Hoje já é muito comum você ir no mercado e ter macarrão sem glúten. Macarrão à base de farinha de arroz, por exemplo. Só que o cozimento dele é diferente. Ele cozinha mais rápido, então você tem que ficar de olho. E aí ele fica mole rápido. Então, assim, vai ter que ir adaptando, sabe? Então, o primeiro ponto é tirar o glúten. Eu acho que esse é o pior, o mais inflamatório para o intestino. Outros alimentos é aqueles que causam flatulência. Alimentos que têm dificuldade de digerir, ou são mais difíceis de digerir. Por exemplo, a carne vermelha. A carne vermelha ninguém fala, mas ela é um alimento inflamatório. A carne vermelha demora quantos dias para digerir no corpo? Que a gente escuta falar 3 dias. Será que é fácil de digerir 3 dias? Não, então é um alimento inflamatório. E é super saudável, tipo, para quem tem anemia, nossa, mas... Aí você pega um paciente que tem autoimune e anemia. A gente vai pegar outros recursos para repor ferro, não a carne vermelha, entendeu? Agora, o açúcar também, o açúcar embutido também, porque
alguns açúcares embutidos em alguns alimentos que a gente nem faz ideia. Quais são os doces que vocês gostam aí? Quais os doces que Chocolate, né? Acho que todo mundo gosta de chocolate. pode pegar o chocolate, por exemplo, migrar para o 60% cacau, 70% cacau, chocolate, não vai pegar aquelas gordura hidrogenada, tá? Não pega chocolate barato, vai ter que pagar um pouquinho mais caro. É bom porque aí você evita de comer, porque é caro, entendeu? Você já usa dessa estratégia. É caro, não vou poder comer todo dia, então separa um dia para você comprar aquele chocolate, mas tem que ser o chocolate. Pega da Copenhague, vai para chocolate Lindt, é caro, mas é bom, tem qualidade, e você vai comer só uma vez por semana. Se for muito barato, você quer comer todo dia. E o barato sai caro. Caro para a saúde, né, que eu falo. Você gasta pouco com o alimento, mas aí depois gasta com o remédio. Gasta o dobro com Não faz remédio. sentido. Foi uma troca não muito inteligente. Que mais de alimentação é embutidos. Por exemplo, mussarela, mortadela, salame, esquece. Tira tudo isso. Tira esses alimentos. Peito de peru. Fica só com o queijo e nem é mussarela. É só o queijo meia cura ou canastra. O meia cura e o canastra, eles têm o processo fermentativo deles inativa a lactose. Então, eles não são tão inflamatórios quanto o prato, o cheddar, o mussarela. Então, é melhor o queijo meia cura ou o canastra. Tá? E refrigerante, né? O Cláudio levantou a mão aqui também. Tem mais Obrigada, tá, doutora? 3 pessoas. Imagina. Tem mais 3 pessoas Fala, aqui. Cláudio, bom dia. Bom dia, doutora Bianca. Eu ia fazer 2 perguntas, mas uma delas você praticamente já me respondeu aí, sobre a questão da holística aí. Terapia holística, né? Sei lá como é que é. Isso. Mas como você já fez o IP, e na terapia holística fica bem Eu fiz claro IP. que muitas... Eu sou de fora. Não? Ela foi paraquedas. convidada. Eu caí de paraquedas. Ah, aqui. não. Ai, Então A minha eu não irmã posso fez, a minha perguntar, irmã não. fez, né? Então não posso perguntar, não. Tá, vou mudar a pergunta, então. Tá, Qual é a importância para as pessoas, geração de ouro que somos nós aqui, depois dos 50, da suplementação? Por quê? Você não vê médico falando sobre isso. Não. E eu tive uma virada de chave na minha vida, antes mesmo de eu fazer o IP. Aos 49 anos, foi quando eu fui pisar dentro da academia a primeira vez, e comecei a assistir o Dr. Lair Ribeiro, e fui aprendendo sobre a questão de suplementação. E desde os 49, quando eu comecei a suplementar, a minha vida virou outra. Eu voltei como se fosse para os 30. Hoje eu mesmo faço as minhas formas, mando manipular, tomo o suplemento, eu, minha esposa, e assim, já consegui identificar alguns suplementos que são fundamentais, que não posso deixar faltar, que sinto na pele, como o magnésio, por exemplo. E fala aí um pouquinho sobre isso para as pessoas, porque a gente fala isso, Legal. Às vezes, aí a pessoa fala assim, mas esse cara é chato, só fala disso. Mas a pessoa não tem coragem de experimentar e perceber que quando ela investe na suplementação, vai economizar muito dinheiro com o remédio. Eu sou adepto do que o Lair Ribeiro fala. Olha, farmácia só vende remédio, não tem cura. A cura está na farmácia de Deus, que é na natureza. Aí a gente não consegue, nos alimentos, obter todos os nutrientes necessários, porque é deficiente a agricultura. Então, você tem que suplementar, não tem outra opção. Exatamente, você entrou num ponto... E aí, por exemplo, hoje mesmo eu vou fechar novamente o pedido de fórmulas com o meu farmacêutico. Eu tenho um farmacêutico que trabalha na farmácia de manipulação, melhor aqui da minha cidade, e eu bato de frente com ele. Às vezes ele me sugere uma coisa, eu falei assim, às vezes ele me sugere alguma coisa, eu falei, baseado em que você está me sugerindo isso aí? Me dá dados. Aí ele pega lá a ficha técnica dos ativos, lá, dos ativos que tem marca mais famosa, que eles ganham mais, né? Sim, e aí ele me manda, hein?
Aí ele me manda, eu falei assim, tá, tô entendendo. Então, não, esse pode pôr, não, esse eu não quero não. Inclusive, assim, ontem mesmo a gente estava conversando e ele falou assim, Cláudio, eu estou voltando de férias amanhã, mas não fica tranquilo que você tem prioridade, você já é cliente cativo, eu mando manipular mais rápido. Eu sei que quando eu saí de férias estava um rendezvous na farmácia, por quê? Eles estão vendendo o princípio ativo do Monjaro. Eles vendem as Foi ampolas. liberado, né? Acho que foi liberado. Eles manipulam e vendem as ampolas já com as doses para tratamento de 3 meses, de 6 meses. Se a pessoa quer perder 10 quilos, se a pessoa quer perder 30 quilos e tal. Aí, por curiosidade, eu falei assim, tá, como que chama esse princípio ativo? Me fala mais sobre isso. Aí ele falou, aí eu falei assim, quanto custa? Ele me falou também, ó, uma ampola para 6 meses, para a pessoa perder 30 quilos, é 2.290. Falei assim, precisa de receita? Aí ele falou assim, não, a gente só vende para médico, só médico que pode comprar. Falei, caraca, olha só, mais uma, né? O povo caiu no conto do vigário, o médico compra por 2.290, vai vender isso aí por 2.290 por mês para o paciente, que é ele que vai aplicar, é um lucro de 10 mil reais para o paciente em 6 meses. Não, na área da saúde é sem escrúpulos, não tem limites. O céu é o Então, limite. assim, e eu, às vezes, eu bato de frente aqui em casa, porque o meu caçula fez, dia 27, agora ele fez 25 anos, e ele tá faltando um ano para formar em nutrição. Aí, às vezes, ele vem com alguma coisa lá da faculdade que não me convence. Aí eu começo a discutir com ele. Eu falei, filho, traga-me dados. Eu quero dados. Isso aí que você está falando aí não me convence. E não vem falar que, mas fulano é formado, é isso, é aquilo outro. Eu falei assim, tá, mas eu tenho 57 anos, vou fazer agora, de vida, de formação, não acadêmica, mas eu tenho vivência. Então isso aí não me convence. O problema é que você não entende que existe Existe como é todo que a gente fala? um império. Uma conspiração, por assim dizer, que as pessoas não entendem. Que vem desde quando iniciou o processo de curso de medicina lá nos Estados Unidos, pela família Rockefeller e tudo mais, que é um sistema que alimenta grandes corporações e pessoas para ficarem podres de rica, ganhando à custa da saúde das pessoas. Aqui no Brasil, desde pequeno, eu bato de frente porque eu falo com meus amigos, eu frequento a fazenda de um amigo meu, aí às vezes ela fala assim, mas eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Eu falei assim, você quer acabar com isso? Vou te receitar uma... eu falo para ele assim, isso aí é uma coisa muito simples de resolver. Suplementa isso, se quiser, eu mando manipular uma forma para você, você experimenta um mês e você vai ver que você nunca mais vai precisar comprar esse remédio aí. Então faz. Aí eu vou lá e faço, a pessoa toma, mas não toma direito. Ele prefere ficar pendurado no remedinho lá que o médico passa todo mês lá, tem que ir lá buscar. O remédio, ele tira a dor, ele alivia, né? Então a pessoa acha que porque tirou a dor, não tem mais a doença. Não é assim. Tô com uma fibromialgia, tomo dipirona. Não vai sentir dor, mas tratou a fibromialgia? Se parar de tomar o remédio, vai voltar. Então, assim, a ideia é tratar a causa, né? Aí a gente tenta incutir na mente das pessoas. Remédio é para remediar, não é para curar. Isso, não é para curar, exatamente. Você quer curar, você tem que voltar à origem do que Deus criou no Mas seu aí, corpo. entra um outro critério. Quando o paciente vem no consultório, a gente tem toda uma conversa. Essa conversa que a gente está tendo aqui, eu tenho que ter uma conversa com o paciente. Eu tenho que entender, nessa conversa, qual é o nível de consciência dela, e eu percebo que ela está disposta a curar a doença ou só aliviar a dor. Às vezes o paciente está num estágio tão, nem aí, que não é tudo que eu vou sugerir para ele que ele vai querer aderir. E aí não adianta, eu não vou gastar o meu tempo ali. Eu vou eu vou adaptar o tratamento ao que ele está procurando. Por exemplo, às vezes chega um paciente no consultório e fala, eu estou com dor, estou acima do peso e toma refrigerante, come fast food. Mas olha, final de semana é sagrado, viu? Você não vai me tirar o meu não sei o que do final de semana. Quando o paciente fala isso, eu já sei que eu não vou conseguir muito dele. Você acha que eu vou passar uma dieta anti-inflamatória para ele? Ele não vai aderir e não vai voltar.
Então, o que eu faço? Eu tento ir comendo pelas beiradas. Eu tento ir fazendo uma reeducação alimentar, mudando o estado de consciência dele, para ao longo das consultas, ele ir entendendo que ele precisa mudar. Se ele não mudar, ele não vai melhorar. E aí, às vezes, demora um mês, um mês não, às vezes demora 6 meses, às vezes demora um ano. Eu tenho paciente que está comigo, sei lá, há 10 anos. E não mudou ainda o estado de consciência, porque não depende de mim. A pessoa tem que querer fazer e aderir. Porque se eu falar para ela, você tem que fazer isso, não vai ter o mesmo efeito. Porque tá aqui, ó, tá na mente. Na cabeça dela. Aí, então, me leva a modificar a primeira pergunta que eu não ia fazer, eu vou fazer agora, então. Baseado no que você falou. Na terapia holística... Onde entra a terapia holística. Pois é, fica comprovado que muitas vezes a pessoa sente sintomas em determinados órgãos, que ele acha que é uma doença, mas que a causa é emocional. Uhum, Às vezes, não das 6 emoções básicas, mas frutos dessas emoções básicas. Por exemplo, você acha que é possível alguém estar sentindo alguma coisa no corpo porque ele tem um problema de escassez que vem desde a infância? Pode, com certeza. É a falta, né? Vive na falta. Quem vive na falta vive como tenso o tempo todo. A tensão leva a um estágio de ansiedade crônica, onde seu corpo sempre está liberando o quê? Cortisol, cortisol, cortisol. Então você fica sempre o quê? Inflamado. O corpo inteiro. E dessa inflamação vai vir os gatilhos das doenças que estão carregando lá no seu DNA. Então, se for artrite, vai ser artrite, se for tiroidite, vai ser tiroidite, aí vai depender do que você está carregando. Pode ser até uma obesidade. Pode. Pode. Então, todo mundo aí já sabe do que eu quis dizer. Então, a hora que você for lá no IP, você vai entender melhor a minha pergunta. É isso aí, que não gente. é tão... Então... É que Obrigada, Cláudio. É bem interessante, assim, esse ponto que ele trouxe. Porque quando a gente fala sobre nutrição, aí dependendo do estágio que o paciente se encontra, a gente tem que acabar entrando em algumas áreas que às vezes o paciente não quer ou ainda tem uma resistência para ele poder entrar nesse assunto, que é a parte emocional, porque toda doença tem fundo emocional. Mas eu não sou terapeuta. Eu só consigo jogar uma faísca para despertar na pessoa, tratar isso, mas eu não posso falar para a pessoa, e eu não posso tratar, porque eu não sei toda a forma como tratar isso na mente, porque eu não sou especialista nisso, mas eu sei que toda doença vem da mente, e a mente, né, pra gente. Ela mente pra gente. Se você ficar pensando, eu estou doente, estou tomando esse remédio agora, mas não vai fazer efeito. Você acha que esse remédio vai fazer efeito? Não vai fazer efeito. Porque tem doenças que a gente cria na cabeça e fica ali. Por exemplo, quando a gente tem medo, ficou assustado, aconteceu alguma coisa. O que acontece? Não tem gente que tem dor de barriga? Na hora da dor de barriga, você vai no banheiro? Ela comeu alguma coisa que fez mal para a dor de barriga dela? Parecer? Não. Foi o medo que fez ela ter a dor de barriga dali no banheiro e ter diarreia. Então, as nossas emoções, elas trazem muitos sintomas no nosso corpo. Não precisa de remédio para isso, nem de algum alimento estragado para isso acontecer. A mente é o que governa o corpo todo. A gente já está mais de 1 hora aqui, e aí a regra do grupo é até 1h30, né? E tem mais 2 pessoas para perguntar. Então, a vamos. Rose, Meire e o Marcos. Eu tenho paciente também lá no consultório. Vai lá, Rose, pergunta aí. Meire. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Obrigada, Bianca, pelo seu transbordo. Eu gostaria de saber, no caso da tireoide de Hashimoto, como você disse, né, a gente vai tomando um hormônio, a tireoide vai cada vez diminuindo a função, a gente vai aumentando a quantidade de hormônio. Teria como evitar o uso do hormônio através da alimentação? Não. Não. Da tireoide não tem como. Por quê? A glândula da tireoide, ela estava produzindo um hormônio que regula todo o metabolismo do corpo. Quando você tem uma deficiência dessa produção desse hormônio,
automaticamente o seu corpo precisa do hormônio externo para fazer o restante da função que a glândula não está dando conta. Então, tirar o remédio não é uma opção, mas fazer com que o teu corpo melhore a inflamação para talvez não precisar de uma dose tão alta, isso é uma opção. Então, é isso. É igual, por exemplo, um paciente com diabetes. Ele teve diabetes e não tratou. Teve diabetes tipo 2, não tratou, estava só no glifage. 3, 4 anos não melhorou a alimentação. Vai ter uma hora que ele vai entrar na insulina. Por que que ele vai entrar na insulina? Porque o pâncreas, que produz a insulina, não está mais produzindo insulina como deveria. E começa a falhar. Porque ele ficou muito tempo forçando esse órgão. E aí funcionava 100%, funcionava 90%, começou a funcionar nada. Teve que usar a insulina. E aí tem que usar, porque aí o órgão não está mais funcionando. Aí precisa daquele hormônio, que a insulina também é a mesma coisa. A insulina é um hormônio, assim como o da tireoide. Então, a ideia, o melhor é tentar preservar aquele órgão que está sendo atingido pelo sistema imunológico, né? Para ele não ficar tão deficiente e não ter a perda da função. Então, a ideia é sempre tratar no começo. Quando você trata no começo, perfeito. É bem melhor. Ok, muito obrigada, viu? Minha Deus mãe abençoe tem, sua né, vida. Minha mãe tem. Minha mãe tem hipotiroidismo e ela tem que tomar. Uma vez ela falou, Ela não tô tomando mais, Deus me curou. Eu falei, mãe, não é assim. Ela voltou a tomar. Uma pena, né? Infelizmente. Mas ainda bem, então, mas aí você tem que olhar de uma outra forma. Graças a Deus você tem essa opção de tomar o Puran. Porque e se não tivesse? E se o corpo ia ficando cada vez pior? Aí ia ser triste, né? Igual o do fígado, que não tem muita opção, muito recurso. Então, agradeça. Deus é maravilhoso, trouxe o remédio para ajudar você a ter mais aí muitos anos de vida, de qualidade de vida, né? Nisso daí não dá para espiritualizar. É isso. Agora é o Marcos. Que mais, Marcos? Marcos, bom dia. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom, obrigado aí pelo transbordo. Eu hoje estou com 65, né? Fiz bariátrica há 7 anos e eu tomo um único remédio, tá? Que ele falou que era para protetor gástrico, porque ia acontecer alguma coisa. O problema é que, depois que eu fiz a bariátrica, normalmente é comum a minha diabetes, ela baixar. Ela baixa assim, às vezes chega a 40, né? E aí eu tenho que comer alguma coisa. E aí o que eu queria perguntar, duas coisas. Primeiro, se existe algum alimento que possa substituir ou proteger um pouco mais o estômago, né? Qual que você toma? Eu tomo Iniloc 40. Você pode optar pela espinheira santa, de manhã em jejum e à tarde também. A espinheira santa é uma erva poderosa que trata até gastrite e úlcera. Até úlcera. Eu já tratei paciente com úlcera, paciente magro, homem, que tinha problema com úlcera, já tinha tomado vários tipos de remédio, a gente alinhou a alimentação e fez tratamento 2 meses de espinheira santa. Ele melhorou totalmente a gastrite e a úlcera dele. Curou. Basicamente, eu faço exame, normalmente não dá gastrite, né? Mas ela dá tipo como se fosse uma inflamação, e foi depois da bariátrica. E eu cortei refrigerante, açúcar. Você não tem hérnia de hiato? Não. Na endoscopia não deu hérnia de hiato? Ai, graças Não. a Deus. Então, é porque você fez a bypass, né? Que tira um pedaço. Corta, eu fiz aquela que corta, isso é. Então, aí a porção do seu estômago ficou diminuída. Então, às vezes, você tem que comer várias vezes pequenas porções. Se você come um pouquinho mais, já volta, entendeu? É anatômico que você tem, não é sistêmico. Sim. Tá. Não, hoje, particularmente, eu como, acho que, hoje, basicamente, eu como 100 gramas, mais ou menos, 120, e às vezes nem 120 dá, né? Bem pouco mesmo, Tá bom, espinheira santa, né? Vou anotar aqui. Espinheira santa, de chá, 400 ml. É chá, só que no seu caso, o ideal é a cápsula, porque o chá, para você, vai fazer muito volume, você vai trocar um pelo outro, aí não vai ser legal. Aí o ideal é a cápsula de 400 miligramas, 2 vezes ao dia. Você faz, não tem contraindicação, essa é uma erva que eu posso prescrever, não tem problema. Tá, se futuramente quiser uma consulta, como é que eu acho você? Marcela, acho que vai deixar o meu Instagram aqui para vocês me seguirem tá lá. bom. Lá tem meu contato para agendamento. Tá bem. Tá bom.
Tá, joia. Obrigado, viu? Obrigada, Bom dia, boa Mari. semana. Bom dia, boa semana. Fala, Vivi. Eu uso também remédio para... Tem alguém com o microfone aberto? Para alopécia. E esse remédio, ele tem muito corticoide. Eu percebi que depois disso, eu engordei assim... Porque incha, né? O corticoide, ele incha E você bastante. percebe que eu me sinto inchada também. Eu engordei mesmo, mas eu me sinto muito inchada. O que tem alguma erva, alguma coisa que ajuda a diminuir esse inchaço? Porque começa a doer muito as pernas também, né? Então, aí depende de como que tá esse inchaço. Se é um inchaço mais a parte superior, aí tem algumas ervas, por exemplo, chá branco, que dá para fazer em cápsula, tá? Por que eu falo em cápsula? Porque o chá, a dosagem acaba sendo muito baixa para a função que a gente quer. Então, a gente concentra esse ativo em extrato seco em alta concentração, e aí fica mais prático, tá? Então, tem alcachofra, no caso que você tem a questão do fígado, porque provavelmente, você tem quantos anos? Desculpa perguntar. 48. Então, aí pode estar associado também com os hormônios, porque você deve estar entrando, você já está no climatério, 48 anos está no climatério. E quando a gente para de produzir estrogênio e progesterona, o nosso corpo automaticamente reduz a função do sistema linfático drenante. Então, a gente fica mais inchado, a nossa digestão é comprometida, então os alimentos já não é a mesma digestão, então tudo vai acumulando. Você vê que a sua digestão é lenta, o inchaço acontece, aí dor nas pernas porque tá tudo inchado, pressiona os vasos e aí você fica com dor. Tem que ver se você não tem lipedema, porque aí eu tenho um protocolo de fitoterápico só para lipedema, que já é drenante, mas é importante fazer os exames para ver a origem, se é só o corticoide. Às vezes não é só o corticoide, às vezes é hormonal também. Legal. E você atende online? Atendo. Uhum. Hoje mais ainda, né? Hoje aproveitar e fazer algumas perguntas que ficaram aqui no chat. O Cláudio falou, faz um workshop de 3 horas para todos. E aí a gente tem feito alguns planos aqui de fazer workshop e daí você cobra um ticket por isso e a gente organiza, daí você vê com a Marcela aí certinho, a gente pode combinar e daí vem um dia melhor para você. E, assim, normalmente o pessoal acaba fazendo de sábado ou domingo, porque até por conta do horário, 3 horas, enfim. Outra coisa que a Cláudia falou, a Cláudia, o marido dela, trabalha com medicina chinesa. Daí também sugeriu de vocês fazerem uma aula juntos, para um complementar o outro. É legal, Mais aqui... Fazer compras na feira. Acho que o restante a Marcela já viu tudo, né, Mar? Já. Aí a gente vê esse negócio do workshop. Eu falo com você. Sim, ver também o tema. Por exemplo, hoje eu trouxe o tema específico de doenças autoimunes, né? Mas a gente pode entrar aí num universo de emagrecimento, dores, algumas. Pode falar de novo da autoimune, às vezes pegar alguma doença que está mais em alta, que o pessoal quer mais saber. Esse tema do emagrecimento é muito interessante. Estou vendo aqui, tem uma outra pergunta que eu não lembro se foi, da Liliane. Por gentileza, pode dar mais dicas de ervas para depressão tipo mulungo? Além do mulungo, tem mais? É que o mulungu, ele é muito versátil. O mulungu, ele é versátil, então ele não tem, assim, contraindicação. Já prescrevi até para criança de 7 anos. Mas as outras ervas que tem, depende do que a pessoa está tomando, depende de alguns fatores. Mas tem rhodiola rósea, ashwagandha, que mais? Camomila, passiflora, relora. Aí vai depender muito, por exemplo, o relora é um ativo maravilhoso, eu já tomei. Ele é específico até para equilíbrio do cortisol, mas como ele é um ativo mais caro, eu gosto de prescrever ele, geralmente, quando a pessoa faz o exame de cortisol de 8 horas de manhã, e aí esse cortisol tá alto, aí eu prescrevo relora, porque é para baixar esse cortisol, para equilibrar, porque às vezes a pessoa tem problema de estresse, ansiedade,
e depressão ou dificuldade de sono, porque o cortisol de manhã tá mega alto. E aí o Relora vai baixar. É coisa de um mês. Você toma Relora, baixa. E ele também é usado para compulsão alimentar, o Relora. Eu usei na época que eu precisei, porque meu cortisol estava muito alto, mas eu fiz o exame antes de usar. Associado com o Mulungu. Então, o Mulungu eu tomava à noite e o Relora eu tomava de dia. Nem era para compulsão, era para baixar o cortisol, o tratamento mesmo. Mas é importante fazer todos os exames, porque, por exemplo, às vezes um exame que o pessoal nunca pede, cobre. E o cobre é um metal pesado. Se você tiver com cobre alto no teu corpo, você vai ter um problema na tireoide. Por exemplo, ferro e ferritina. Se você tem problema de ferro baixo, o ferro baixo ele é um transportador da tireoide. Então, a pessoa às vezes está tratando a tireoide e não viu ferro e ferritina. Só que se ela tiver com baixa ferro e ferritina, não tem transportador do hormônio da tireoide. Então, no exame, o hormônio sempre vai estar baixo, ela vai aumentar a dose e não vai resolver. Então, você vê, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas tem que pedir no exame. Os médicos pedem? Não. Eu já atendi paciente esse ano que aumentou a dose do remédio da tireoide, do Puran, porque não estava conseguindo melhorar, e o ferro dela estava lá no pé. Eu falei, não, sua tireoide não vai melhorar nunca, enquanto você não tratar o seu ferro. Aí ela, ai, meu Deus, mas o médico não viu. Não viu. Paciência. Vai em outro médico, falei pra ela, vai em outro. E fala pra ele que eu falei isso pra você. Ó, a minha sogra tinha problema de fígado, grau 4 ela tava, né, Bianca? A Virgínia. A Virgínia, E aí ela foi em vários médicos e tal, aí um dia ela me ligou, ela falou, Marcela, Grau eu não 3, aguento grau mais. 3. Grau 3, né? Não aguento mais, tô com muita dor, eu não sei o que eu faço, eu acho que eu vou na sua irmã. Eu falei, vamos lá, eu te levo. Então, todo mês eu levo ela. Que ela Já mora em faz, São Bernardo, e aí, é outra sábado cidade, né? agora é Todo um dia mês que ela vai. eu levo ela. E a melhora que ela teve foi muito rápida. Mas eu De, tive que entrar na terapia holística com ela também. de um Eu pro falei outro, pra foi muito ela, rápido. fígado é raiva, o que você tem que tratar aí? Aí ela foi atrás de fazer terapia ou melhorar. Faz Sim, meditação, faz terapia, faz alguma coisa para você reorganizar a sua mente. E mente, ela tem que estar alinhada, e a mente é uma coisa, o espírito é outra, o corpo é outra. Os três precisam estar em harmonia. Não adianta você ir todo dia na academia, se matar na academia, e a sua parte emocional não está alinhada. Você vai refletir no corpo, você vai se matar na academia e não vai resolver nada. Então, e não adianta também você querer só ficar de todos os dias indo na igreja, em todos os cultos, e orar o tempo todo, e falar para todo mundo, amém, meu irmão, não sei o quê. Não adianta, se a sua mente não tá legal. Equilíbrio. Não dá para você ser nem só um, nem só outro. E também não vai ficar o dia inteiro meditando. Então não dá para ficar só na mente, nem só no espírito, nem só no corpo. Tem que ter um equilíbrio dos três. Outra coisa que acho que foi perguntada aqui, e eu não vi a resposta, você falou que a carne, né, demora vários dias para digerir. Qual outra proteína que pode colocar no lugar? Frango, peixe e ovos. São os mais fáceis, assim, práticos, né? Legal. Stefan, você. Obrigado, Bianca. Grande Eu que dia hoje. agradeço. Que bom, fico feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui, participando. Que bom. Marcela, obrigado por ter inserido aqui a Bianca no nosso meio, embora não tenha feito o IP, mas a linguagem, né, que utiliza é muito parecido com a nossa, né? Que bom. A diferença entre corpo, alma e espírito, a gente fala muito aqui, então agradeço pela essa unidade de linguagem que você tem aqui com a gente também. E, gente, vamos... duas coisas. Marcela, reforça lá a rede social da Bianca, se tiver algum conteúdo, coloca lá no grupo, e vamos fazer aquele print para postar lá na rede, dar aquele sorrisão. Vamos, gratidão, gente, muito obrigada por hoje. Pessoal, abre as câmeras, por favor. E daí, se a Bianca autorizar também, de colocar o contato dela da clínica para a gente colocar no grupo. Exato. Pode pôr. Vamos lá, vamos tirar o print? Vamos tirar o print, todo mundo sorrindo aí?
Tem mais alguém para coisar? Não, né? Já tirei. Boa. Tirou? Tirei aqui Tirei também. aqui. Boa. Capturar. Marcela, marca aí É isso. pra Bianca transbordar com o Fábio. Eu acho que vai ser bem legal e com a amiga dela que ela falou. Minha câmera. Tá. Ele estava aqui, nós achamos bem interessante, porque daí dá confronto, né? Dá. Assim, É. com os médicos daqui, né? Sim. Então, Eles vão me matar. massa demais essa. Então, né? O Fábio Se tiver o mesmo também é da olhar, MTC. A eu acho que Bianca é da todo Zona mundo Leste. tem a mesma visão. Dá até para a gente marcar um. Todo, acho que não tem. Dá para marcar alguma coisa até antes da gente transbordar, que ela é da Zona Leste. Não sei de onde vocês são, Cláudia. Nós estamos no Butantã. O Tantã, mas dá para combinar junto aí e fazer alguma coisa legal. Ah, mas é Né? presencial esse... Não, vamos fazer online. Ah, Ou tá. senão a gente marca uma aula aí e a gente vê o que a gente vai fazer junto. Né? Ah, a gente pode marcar um café, ó. Um Ó, cafezinho, aqui, aí a sim. galera aqui, Ó. ó. Eita lasqueira, tá todo mundo aí. Gente, É isso obrigada, aí. viu? Muito bom. Obrigada, gente. Vocês estar aqui com vocês. A Marcela vive falando, mas foi maravilhoso, maravilhoso participar. Muito bom. É, É, já muito está inserida, obrigada. precisa fazer o IP. Vamos Muito bom, pensar. obrigado a todos. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada. Até mais, Bom gente. dia, Tchau, beijo. tchau. Obrigada, Beijo. Marcela, por ter Abençoado aí pra trazido todos. aí a Bianca. Obrigada, Viviane. Valeu, Vivi. Tchau, Obrigada. tchau. Como é que parece?